Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando é que você está escutando esse treinamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feedback e o que que é isso, como fazer, e como isso também é aplicado no contexto do Rotaract e também pode ser levado para a sua vida profissional, né? Porque tudo que a gente aprende dentro do Rotaract, no fim, resbalda dentro da nossa vida profissional e até mesmo pessoal, né? Então, com nossos relacionamentos, família, amigos e, enfim, todo mundo que você convive. Aqui tem uma tradução que é o que que é o feedback, né? Dentro do dicionário. Então, basicamente, feedback ele é algo que alguém está falando para outra pessoa e serve para que a gente meça, enfim, melhore resultados. Basicamente é isso, né? Então, o feedback ele sempre vem depois de alguma ação, depois de alguma coisa que aconteceu. Ele não pode ser simplesmente por algo que não existe. E aí você já deve estar se perguntando, né? Quem é esse abençoado que está falando com vocês? Eu sou o Vinícius, eu já fui interactiano. Atualmente eu faço parte do Rotaract Clube de Blumenau. O pessoal do Rotaract Brasil me convidou, especialmente porque hoje eu empreendo com RH, eu tenho minha consultoria de RH, que é a Joy RH, que está aqui em cima a logo dele. E também faço parte de um time de TI. Eu já fui líder de TI, então já tive que fazer muitos feedbacks para dentro dos meus times, né, desenvolvedores, enfim, toda a galera que convivia comigo, que é muito importante isso. E claro, né, no meu contexto de Shotract, também sempre tive que dar feedbacks. Eu tenho 23 anos atualmente. Das minhas horas vagas, eu danço hip hop e jazz. Eu namoro o Fernando e meu sonho é basicamente ter uma família feliz. E aqui é um contexto tradicional, além do voluntariado que eu tenho dentro da família Rotária, também já fiz parte do TEDx e da IESEC. Então, tem ali uma caminhada dentro do contexto de voluntariado, que também a gente sempre precisa aprender a dar os feedbacks, né, para as pessoas. Então, para a gente começar com o básico do básico, para que serve feedback? Basicamente, o feedback ele tem uma serventia de melhorar o ambiente que você está. Vocês vão perceber que vai ser mais fala do que necessariamente um conteúdo visual, tá? Mas o feedback ele tem um caráter de melhoria contínua, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, né, que eu não sei o que está passando na tua cabeça até você me dizer o que tá acontecendo, né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa vai se tocar do que ela fez que era errado, que a gente não se sentiu bem, mas na verdade não. A gente precisa realmente chegar até ela e falar, olha, isso que aconteceu não foi legal. Então, basicamente, o feedback ele serve para que duas pessoas consigam se entender e consigam trabalhar melhor, né? De uma forma muito resumida e trazendo para um contexto mais prático. Essa é a serventia do feedback. Não adianta você achar que as pessoas vão saber o que você quer, saber o que você está pensando e saber o que elas devem fazer para o futuro se você não pegar e comentar isso com elas, né? Claro que você não vai poder comentar de qualquer jeito, a gente vai falar um pouco disso daqui para frente. Mas a ideia é que você sempre consiga solidificar as suas intenções e os seus desejos para outras pessoas. É para isso que serve feedback. Melhoria contínua e uma melhora no relacionamento de um grupo de pessoas, tá bom? Isso, né, se encaixa muito com o Rotaract. A importância de um feedback. Todo grupo que se junta, ele tem um objetivo em comum, né? Então, por exemplo, o clube de Rotaract da sua cidade talvez se uniu lá no passado porque ele queria reformar uma creche, queria fazer uma ação. Então, tem esse objetivo. E conforme esse grupo ele vai evoluindo, né, os times que se formam, eles têm uma curva de aprendizado, né? Eles se juntam e eles começam a se relacionar, eles começam a perceber as divergências, as similaridades, e aí começa a ter os atritos, né? E para esse grupo que se uniu, teve os atritos, atingir aquele objetivo lá do começo, que é por isso que eles se juntaram, eles precisam trabalhar de uma forma unida, né, com os mesmos ideais e executando as tarefas que necessitam ser executadas. E para isso, né, chegar lá no final do objetivo deles e passar por todos esses atritos de uma forma mais adequada, de uma forma que não prejudique as pessoas, não saiam desse grupo de pessoas, o feedback ele precisa ser dado, né? Então, durante a jornada de qualquer tipo de grupo de pessoas, elas vão ter que se comunicar e elas às vezes vão se comunicar de forma errada ou vão ter alguma atitude de uma forma errada. E para que isso não prejudique a performance do grupo, esse grupo precisa se comunicar e dar esse famoso feedback, né? Então, essa é a importância do feedback. Fazer com que o grupo que está ali unido com o objetivo comum no final permaneça até o final. Porque se não houver essa comunicação, o grupo vai começar a ficar desengajado
as pessoas, em geral, elas vão começar a ficar perdidas, porque elas realmente não sabem se o que elas estão fazendo está correto, não está correto, o que elas precisam fazer depois, né? Eu costumo, mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas existem várias pessoas que têm diferentes comportamentos, diferentes bagagens de histórias, e algumas vão agir de uma forma mais proativa, outras vão agir de uma forma mais reativa, e todo mundo sempre vai ficar naquele sentimento de segurança, né? Como que eu devo agir nesse grupo aqui? Que cada um tem uma história diferente. E aí, quando elas se juntam, elas precisam entrar num nível de equilíbrio. Mas esse equilíbrio não vai existir se cada um não se comunicar entre si e dizer o que precisa e qual que é a sua necessidade, né? Beleza. Então, como que a gente vai dar um feedback, né? Vou ir para uma parte um pouco mais técnica aqui para vocês. Por que que a gente até explicando por que que é importante falar como se dar o feedback? Conforme o tempo e as relações de trabalho, as relações interpessoais foram sendo evoluídas, a- automaticamente a forma como a gente se comunica também, né, muda. E aí esses combos são muito importantes da gente discutir, especialmente atualmente, né? Como que é uma maneira mais legal, uma maneira mais assertiva de dar um feedback? Porque no passado, a galera achava que simplesmente falar o problema era resolutivo, né? Mas hoje a gente tem uma quantidade de informação no mundo muito grande. Então, mesmo que você só diga aquilo lá está errado, a pessoa ela tem N formas de corrigir aquilo. E essas N formas, e se ela tomar alguma que talvez não é o mais adequado para aquele momento, para aquele grupo, vai continuar dando problema. E aí o feedback que você deu, em teoria, para corrigir aquilo, vai continuar dando errado. Porque a pessoa não teve um feedback completo. Ela não sabe realmente como agir. Porque hoje existem muita informação. E para você poder apoiar as pessoas, especialmente como líder, você precisa filtrar essas informações e dar a informação mais orientativa possível. Não é só pegar e largar a informação. Você precisa pegar ela, tratar e digerir para aquela pessoa da forma como ela gostaria de receber. Por quê? Porque hoje a gente tem diversos perfis de colaboração, né? Então, como eu comentei, tem pessoas que são mais seguras e elas não precisam de tanta informação, elas vão dar um jeito e é o que você espera. Ou não, é totalmente o contrário. Você é uma pessoa super corajosa e aí você não analisa os riscos. Então você vai dar uma, uma solução sem analisar o risco e a pessoa também é uma pessoa sem analisar o risco e aí as duas vão, né, ir para um caminho que não é legal para aquele momento. Então, a ideia de um líder, quando ele for dar o feedback, é prestar muita atenção qual que é o perfil da pessoa, né? Porque além dessas perfis que eu falei, tem um perfil que é um pouco mais sensível, você vai ter que tomar mais cuidado com as palavras. E não é que a pessoa é inferior a você ou melhor que você, ela tem realmente um perfil diferente e as qualidades dela se aplicam em determinado local. É uma competência diferente para um trabalho diferente. Então, nesse quesito, você vai ter que analisar o perfil do seu colaborador. Esse é o primeiro passo, né? Você analisa qual é o perfil do colaborador para entender como você vai falar, qual que é o tom de voz que você vai dar para essa pessoa, qual que é o nível de detalhe que você tem que dar para essa pessoa, qual que é o nível de orientação, enfim, né? Você vai analisar ali o perfil da pessoa e vai, né, levar isso adiante para a pessoa. Paulo, não sei se até aqui você gostaria de fazer alguma dúvida, talvez que tenha dado e pode ajudar o pessoal no treinamento. Não sei se você tem alguma duvidazinha. Pode apoiar a galera aí. Se tiver tudo certo, só me dá um joinha. Não, pode seguir. Ele falou não, pode seguir. Então eu vou seguir. Ah, beleza. Então a gente falou um pouquinho sobre o perfil dos colaboradores e a ideia é que a gente fale um pouco de como dar um feedback. E aí, eu sou um dos entusiastas a não dar feedback sanduíche. Por quê? Feedback sanduíche, para quem não conhece, basicamente você fala uma coisa positiva, fala a informação negativa, que é o feedback do que a pessoa errou, o que ela precisa melhorar, e depois volta com um elogio, né? Resumidamente, é isso. Ah, tem muito mais técnica por trás? Tem. Mas aí eu recomendo que vocês, né, vão lá no TikTok e pesquisem assim, como dar feedback sanduíche, que lá vai ter muito mais aprofundado. Mas aqui, o que eu quero dar ênfase, né? Basicamente é um sanduíche, né? São dois pães e o recheio. Então, positivo, negativo, positivo. Outro problema dessa técnica. Quando a gente dá o feedback positivo, a gente gerou uma expectativa na pessoa. Aí a gente vai lá e dá o negativo e quebra a expectativa da pessoa. E aí depois a gente dá um feedback positivo para a pessoa.
no geral, o que que isso pode acontecer na cabeça da pessoa, né, com os neurônios dela? Ela vai achar que, dois positivo, um negativo. Então, tá tudo certo. Não preciso melhorar. Então, basicamente, o que que acontece? A pessoa, ela desvia do foco principal, que é corrigir uma ação que não devia ter sido executada. Então, esse é o principal problema do sanduíche que eu observo, né? Especialmente testando, eu já percebi que a pessoa, dependendo do perfil dela, ela não vai absorver o que precisa ser melhorado. Ou, no contrário, às vezes a pessoa vai absorver até demais e vai esquecer que ela também tem qualidades, né? Então, eu acho que esse feedback ele não é tão personalizado a ponto da gente conseguir entender como corrigir a ação de uma pessoa, e ele é mais, enfim, eu acredito que ele tenha mais riscos do que menos riscos, né? E normalmente o trabalho de gestão de pessoas é sempre gerenciar riscos, né? Qual que é o risco dessa pessoa sair? Qual que é o risco dessa pessoa criar algum problema? Qual é o risco dessa pessoa não se sentir confortável? Enfim. E aí, como a gente gosta de mitigar riscos, eu acho que não é uma boa prática para dar feedbacks. Mas aí qual que é a melhor prática para se dar feedbacks? Atualmente, o que eu vejo que dá mais resultado e até indo de encontro com esse novo modelo de sociedade que a gente tem, que é uma sociedade mais personalizada, né? Você tem que prestar mais atenção no indivíduo, necessariamente, é a comunicação não violenta. Para quem já conhece, enfim, ótimo. Para quem não conhece, eu também peço que dê uma pesquisada mais aprofundada no tema TikTok e no Google, porque aqui eu vou dar ênfase para um conceito mais específico da comunicação não violenta. Basicamente, o que que acontece com a comunicação não violenta, né? Vou explicar aí para vocês. Tem até o símbolozinho dela que é a girafa, mas eu não vou contar esse spoiler, que é para vocês ficarem curiosos e pesquisarem. O que que acontece na comunicação não violenta? Tem os fatos, ou seja, o que aconteceu. Então, vou dar um exemplo do Rotaract. Lá no meu clube, alguém. Deixa eu pensar. Nossa, já aconteceu várias coisas, mas agora não lembro de nada. Já sei. Lá no meu clube, a gente tem um projeto e cada um tinha um prazo para cumprir uma determinada atividade. E teve uma pessoa que não cumpriu os prazos dela. Então, esse é o fato. A pessoa não cumpriu o prazo, né? Ó, prestem atenção, não cumpriu o prazo. Não é, a pessoa não gosta do clube, a pessoa odeia o clube, a pessoa não é responsável, não é organizada. Não. Esse, ninguém sabe o que realmente aconteceu. O fato é, ela não cumpriu a atividade. Ótimo. Perfeito. Então você vai, tem esse fato que aconteceu. Aí depois você tem a sua necessidade e tem o pedido. Então, qual que é a necessidade aqui? Eu preciso que a pessoa cumpra essa atividade para que o projeto vá bem, para que o clube vá bem e a gente consiga executar esse projeto. E executando esse projeto, a gente consegue transformar a sociedade, a gente consegue transformar aquela comunidade, a gente consegue causar impacto que o clube e o grupo como um todo desejam, certo? Eu preciso que ela cumpra essa atividade para que o grupo continue se mantendo motivado, a gente consiga executar os nossos sonhos, enfim, né? Você tem aquela necessidade, certo? Deixa eu ver se tem algum ponto aqui de necessidade que é importante ressaltar. Creio que não. Beleza. Então, a necessidade é meio que o sentimento que você está tendo em relação àquilo também, né? Depende muito do contexto, assim. Eu estou dando mais esse contexto de clube mesmo, porque é o foco aqui. Mas você pode mudar esse contexto para determinada área de vida que você está. E aí, você vai para o próximo step, que é o pedido. Então, você tem o fato, você tem a sua necessidade, e você tem o pedido que você precisa fazer para a pessoa, né? Porque não é só compartilhar o teu sentimento que a ação vai mudar. Então, nesse caso, você vai ter que pedir para a pessoa que das próximas vezes, seguinte, nas próximas vezes, ou nos próximos elementos de prazo, eu gostaria de entender como que está a sua realidade, como que está a sua disponibilidade, porque para esse projeto acontecer, eu preciso que você execute isso. E se você não for conseguir executar, eu preciso que você me avise com tanto tempo de antecedência, porque assim a gente consegue manter o custo do projeto de uma forma mais saudável, a gente consegue manter os prazos, enfim, tudo que foi alinhado acontecendo de forma coerente e corretamente, né? Então, basicamente, esse é o framework da comunicação não violenta, né? De uma forma muito resumida. Gente, tem muito conteúdo de comunicação não violenta. Eu só estou dando essa palhinha que é para
para a gente conseguir entender como que isso aplica dentro do feedback. Então, ao contrário do sanduíche, né, que você dá um elogio, o que precisa ser melhorado, mais um elogio, aqui você vai olhar os fatos, você vai entender como que isso impacta no que vocês estavam executando e você vai fazer um pedido para a pessoa. E aí, vou trazer algumas orientações aqui, né? O próprio nome já diz, comunicação não violenta. Então, você não pode acusar a pessoa em nenhum momento. Você não pode dizer que sim, ela não fez porque ela não queria. Ela não fez porque ela não estava afim. Isso pode ser verdade? Pode, mas você não pode acusar ela. Porque quando você toma essa atitude de acusar, você está criando uma inimizade, né? Você está criando o famoso polarização, nós contra eles. Então a ideia é que você não crie essa barreira, mas sim crie um ambiente onde a pessoa se sinta confortável e ela mesma compartilhe para você. Eu não consegui fazer porque eu estava com tantas coisas da faculdade, não consegui me organizar direito. Enfim, ela traga as informações para você. Você não pode nunca pressupor, você não pode acusar ela. E você sempre tem que trazer dados, assim, é o fato mesmo. Você não pode dizer assim, eu acho que. Não. Tipo assim, tem que ter o prazo e a pessoa não cumpriu o prazo. Se não tinha prazo, aí você já entende que o feedback que tem que ser dado é para você, né? Então, a gente já percebe que o problema está na organização, entende? Então, por isso sempre tem que ter dados, tem que ter um argumento muito sólido para que essa conversa faça sentido, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar de comunicação não violenta. Eu acho que acho que eu só vou comentar que a gente, né, como RH e como consultoria, a gente opta por esse modelo de conversa porque a gente acredita que ele é um modelo mais maduro, né? A gente consegue criar conversas mais maduras e mais aprofundadas com esse modelo. A gente consegue abrir um espaço para a pessoa poder falar também. Então, nesse contexto, você vai conseguir ouvir a pessoa também, entender quais foram as razões, por exemplo, do que aquilo aconteceu. Você consegue criar uma conversa entre duas pessoas, você não cria uma barreira, né? Você criar essa conexão com a pessoa. É mais maduro e também é muito mais personalizado, porque aí, desculpa, é muito mais personalizado e resolutivo. Porque aí você consegue entender que é um problema pontual, você consegue entender a causa daquele problema e como vocês juntos vão consertar, né? Então, basicamente é isso. E aí, vou reforçar mais uma vez, né? É muito importante você sempre entender o perfil da pessoa ali que você vai conversar e você vai ter esse feedback, tá? Então, se é um perfil mais agressivo, você vai ter que cuidar muito com as palavras. Você vai ter que mais uma vez, né, você vai tomar o cuidado dobro de, tipo, acusar a pessoa, né? Porque isso pode reverberar contra você. Se é um perfil um pouco mais sensível, você realmente vai ter que também cuidar das palavras. Você vai ter que florear mais a conversa, você vai ter que, né, ter esse cuidado. Se é uma pessoa mais objetiva, você não vai poder também ficar ali falando meia hora de abobrinha que a pessoa também já vai ficar de saco cheio e já vai achar aquilo uma perda de tempo. Então, sempre observar muito bem como que é o perfil da pessoa, como que ela se comporta, para aí você dar um feedback mais assertivo naquele momento, né? E focar em fatos, gente, é aquilo, né? Sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião. E aí, pessoa com opinião, né? Existe todo mundo. Vamos lá. Tipos de feedback. Aqui, só um ponto muito legal, assim, né? A gente às vezes acha que feedback, até eu, né, reforcei isso na fala, mas a gente acha que feedback é só para coisas ruins que aconteceram, né? Problemas que aconteceram ali no processo. Sim, e o feedback é uma ferramenta muito poderosa para você sempre consertar a rota e manter o time engajado e unido e ouvido, né? Mais importante que tudo, o time se sinta ouvido. Mas o feedback ele também é uma ferramenta para que você tenha elogios, né? Você fale, engaje as pessoas, né? Por exemplo, tem uma pessoa que você acha que, meu, é super o perfil de presidente. E aí abriu o edital ali, o negócio de para ser presidente ou para ser RDR. E você acha que aquela pessoa é super. Meu, aquela pessoa tem a chama, tem um negócio para assumir aquele cargo. Você pode dar um feedback para ela, exemplificando o que ela já entregou e como que isso pode ser uma ferramenta para ela entregar uma boa performance no cargo dela, né, que ela vai assumir aí se ela se candidatar. Então, feedback, além de você corrigir a rota, você também pode engajar as pessoas a seguirem os seus sonhos ou, enfim, tomarem uma ação, né? Influenciar a pessoa a tomar uma ação que você acha que
que pode ser legal. Mas, mais uma vez, você tem que trazer dados, né? Ah, olha como você entregou esse projeto, olha como o clube gosta de você, por conta disso, 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 disso. Olha como, é, sei lá, o clube precisa desse conhecimento que você tem. Olha como talvez a gente não é tão organizado em tais coisas, você tem essa experiência na sua vida profissional, olha como isso pode agregar. Então, a ideia é que você também consiga influenciar e engajar as pessoas a tomarem ações positivas também. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo aí, barra construtivo, né? Para você também construir novas coisas, corrigir as rotas, corrigir o que está dando de errado, corrigir algo que não saiu bem como planejado, ajustar planejamentos também. Então, com essa prática, você consegue ir nesses caminhos, né? E a parte pessoal, aí é uma parada meio feedback pessoal aí, ele é um pouco mais aprofundado, assim, ele não é tão voltado em dados. Eu não vou focar muito nele aqui, porque ele não é algo que vai agregar tanto nas atividades, assim, mas ele é algo mais para relacionamentos, né? Mais íntimos. Não tanto profissionais que se encaixa aqui mais no Rotaract, tá bom? Aqui eu já falei tudo. Beleza. A gente comentou um pouco a importância do feedback lá no começo, né? Que aí, é claro, né, manter o clube engajado, corrigir as rotas, né? Um monte de coisas nesse sentido. Mas, especificamente, quais são os benefícios do feedback? Além daquilo que traz a importância, eu acredito que um dos principais benefícios do feedback é o desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que a vida em si não vem com um manual de instruções, né? E a gente às vezes não tem uma má intenção em alguma ação que a gente faz, mas a gente não sabe se aquilo é bom ou é ruim. Então, basicamente, o feedback ele ajuda a desenvolver as pessoas, né? Conseguir fazer com que o desenvolvimento aconteça. Fora esse desenvolvimento acontecer, eu acho que ele cria muita conexão entre as pessoas, né? Entre um time, entre um grupo de pessoas, e cria essa conexão com a galera, cria esse desenvolvimento das pessoas. E eu acho que ele potencializa resultados. Acho não, tenho certeza, né? Acredito que quando a gente tem um objetivo muito forte e a gente quer chegar naquele objetivo, e aí a gente vai ter toda essa zona de pessoas trabalhando em conjunto, a gente só vai conseguir chegar naquele objetivo, potencializar esse objetivo, se as pessoas se sentirem ouvidas, né, se sentirem confortáveis naquele ambiente, saberem que estão fazendo certo, e para isso, obviamente, elas vão precisar do feedback, né? Então, se a galera precisa conversar, elas precisam ter mecanismos de como dizer, ó, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu acho que tá legal, isso aqui acho que a gente pode conversar um pouquinho e ver como que a gente pode ajustar isso. Então, acho que esses são os três principais pontos, né? O desenvolvimento, a conexão entre as pessoas, também a potencialização dos objetivos, né? Para a gente conseguir chegar lá e, às vezes, até passar onde a gente gostaria de chegar. E, né, a gente trazendo um pouco para o cenário do Rotaract. Além desses benefícios que eu falei para vocês, eu acho que... Acho, saco, né? O vício de linguagem é uma coisa doida, né? Mas na parte dentro do Rotaract, uma das principais um dos principais benefícios que a comunicação não violenta, os feedbacks, essas técnicas de conversar com as pessoas vai trazer para você e para o seu clube é o desenvolvimento de liderança em específico, né? Além do desenvolvimento das pessoas, eu acho que o desenvolvimento da liderança. Porque, em geral, liderar é você inspirar as pessoas e desenvolver elas, né? Fazer com que aquelas pessoas se desenvolvam, sejam inspiradas, você seja lá uma referência e você consiga levar aquele grupo de pessoas até os objetivos que elas almejam. Então, feedback ele vai ser uma das ferramentas principais para que você coloque a sua liderança em prática, né? Porque quando você virar presidente, você vai ter que dar um feedback para os seus diretores. Quando você vira diretor, você precisa dar um feedback para os seus associados. Quando você é associado, você precisa dar um feedback para a comunidade. Quando você é associado, você precisa dar feedback para o diretor e para o presidente. Quando você é RDR, você precisa dar feedback para os seus presidentes. Então, em geral, você sempre tem que estar se comunicando e dando um retorno das comunicações que chegam até você. Então, vem algo até você, acontece um fato, você precisa dar um retorno, né? O feedback também, ele é uma ferramenta para você gerenciar crises. Então, né, todo mundo que sabe de um babado que aconteceu em algum evento,
E aí o RDR teve que ir lá e se envolver, enfim, e dar o feedback para a pessoa que acometeu e dar o retorno para o distrito como um todo, né? Então, até nesse contexto, você precisa estar preparado para como levar isso para todo mundo, né? E aí, mais uma vez, você precisa entender o perfil, agora não é uma pessoa individual, né? Mas é um público de pessoas, você precisa entender como você vai dar essa mensagem para essas pessoas de uma forma adequada, que não crie linhas de, interpretação. Então, acho que ele quis dizer isso. Não, acho que ele não quis dizer isso. Não. Você tem que ser direto e, ó, esse foi o fato, esse é o que não pode, esse é o fato, esses são os problemas que aconteceram, e esse é o meu pedido para todos vocês, de forma muito específica. Deixa eu lembrar de mais alguma coisa que eu tinha pensado aqui na parte de Rotaract. Tem o relacionamento com os Rotaries também, né? Você precisa dar esse feedback para o Rotary, para a comunidade, para as entidades que vocês apoiam. É... hum, 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 hum. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o principal benefício é o desenvolvimento efetivo da liderança. Porque para influenciar, você precisa se comunicar bem, e para se comunicar bem, você vai precisar dar esses feedbacks, essas conversas difíceis ou essas conversas mais sérias que são necessárias, né? Porque liderança não é só você, né, passar a mão na cabeça, abraçar os outros, dar um sorriso, que tudo vai acontecer magicamente. Você vai ter que ter essas conversas difíceis, esses momentos de mais seriedade para conseguir conduzir as pessoas nos objetivos que o teu clube, enfim, o teu distrito, a comunidade no geral possam ter com o Rotaract, com as pessoas que estão ali no meio da sua comunidade. Beleza? E eu acredito que seja isso. E para finalizar, né, com, acho que ficou muito claro, né, durante a minha fala inteira, que o feedback ele é um instrumento de comunicação que você vai ter que usar. Tipo assim, você não tem como fugir por muito tempo. Você pode fugir, e aí você vai ter que lidar com as consequências disso. Mas se você realmente quiser evoluir, você quiser ser uma pessoa de referência, ter essa autoridade, né, de influência ou de uma pessoa que consegue conduzir as conversas, você vai ter que aprender essas técnicas de feedback, ouvir bem as pessoas, né, processar bem as informações e levar elas de uma forma personalizada para o público que está te assistindo. E isso vale para o seu pessoal, né, que é seu relacionamento ali com seus namorados, seus namorados, a poligamia, enfim, com seus companheiros, ou com seu namorado, com sua namorada, com seu namorado, com seus pais, com sua família, com seus tios, enfim, qualquer cuidador que você tenha, com a sua comunidade, enfim, né? Com todo o relacionamento fora profissional que você tenha. E profissional, aí é lá no Rotaract, nas outras atividades voluntárias que você faz, no seu trabalho, no seu empreendedor, né? Você é empreendedor, então na sua empresa, seus funcionários, você vai ter que, né, ter essa autoridade na fala. E é isso, família. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar nas redes sociais, @ViniRosaCosta. É só você mandar uma mensagem lá. Eu sou do Atarax Clube de Blumenau, aqui do Distrito 4652. Espero que tenha sido muito legal para vocês. E se vocês quiserem saber mais também sobre feedback, sigam o Insta da Join, que é a consultoria de RH, @JoinRH. É isso. Tchau, tchau.